Fala comigo, bebê! Tá, dinheiro. Investidor, quem vos fala, Danilo Oliveira, economista e seu assessor de investimentos. Bora falar de oportunidade de investimento excepcional, a palavra mais gostosa de ouvir, sem imposto de renda, melhor ainda, sem imposto de renda nos dividendos e na valorização do seu capital, do seu patrimônio. Você bem sabe que uma das minhas maiores preocupações é a gente evitar aí a mãozinha do leão, a mãozinha do governo. E quando houver, tomar muito cuidado para que ela não nos penalize demasiadamente, comprometendo assim a evolução do seu patrimônio financeiro. Então vamos lá, senhores, nós estamos com uma oportunidade nas mãos muito interessante que não acontecia nos últimos 16 anos. Eu coloquei aqui as observações, eu tenho a minha colinha, como você já sabe, para colocar no final do vídeo, mas já lembra ela aí, eu faço um desafio para você. Pesquise os investimentos mais rentáveis de 2008 até 2012 e, posteriormente, de 2015 até 2019 e 2020. Então, nos últimos 16 anos, a gente está vivendo a mesma oportunidade que a gente está presenciando agora. Então, inicia-se um novo ciclo econômico que muito provavelmente vai te entregar uma baita rentabilidade ao longo dos próximos 1, 2, 3 anos. Repito, fique à vontade para pesquisar no Google, os investimentos mais rentáveis. Certamente eles estarão lastreados ao IPCA mais alguma taxa, IGPM mais alguma taxa. Então a gente tem um novo ciclo econômico pela frente e a minha maior preocupação na atualidade é que você aproveite esse ciclo econômico novo da melhor maneira possível, sem imposto de renda. Então nós estamos com uma oportunidade na nossa casa aqui, a Invest Smart XP Alphaville. Bem, esse investimento já captou 60 milhões de reais em 4 dias. Tá? Vale lembrar que, diferente do Juro 11, ele é um investimento por ordem de chegada. Vocês bem sabem que as ofertas públicas elas podem ter um rateio ou ser por ordem de chegada. No caso do Juro 11 foi um rateio, teve uma demanda muito maior do que a oferta. Logo, os clientes que fizeram a reserva de 500 mil, 1 milhão de reais, acabaram entrando com apenas R$33.800, pagaram R$105,50 na cota, a cota já está R$110, então ganhamos muito dinheiro, porém com um capital investido muito pequeno, infelizmente, tá? No caso do RIF 11, então a gente vai falar do RIF 11, então vamos lá. Vamos escrever aqui que é ordem de chegada, não esqueçam isso, por favor. Havendo interesse no investimento, façam a reserva hoje, façam a reserva de maneira breve, porque vocês podem ficar de fora dessa oportunidade. Então, ordem de chegada. Vamos falar aí do RIF 11. A gente tá brincando aqui no escritório que é o RIF, né? Troquei meu CDB, fuzil, rifle. Troquei meu CDB por um fuzil. 11, tá? Qual que é a rentabilidade desse investimento? IPCA mais 7,45. Vamos lá? IR a gente tem que escrever de vermelhinho, né? Sem essa cor do capeta, sem IR, sem IR. Então, IPCA mais 7,45, sem IR. Ô Danilo, esse cara vai pagar quanto por mês de dividendos? Então vamos aos fatos. Como diz a minha filha Maria, vamos botar a caneta para chorar. O CDI de maio foi de 0,82%. Esse fundo vai começar pagando 0,925%, tá? Isso equivale a um CDB pagando 112 líquido. Se a gente considerar que o CDB com liquidez imediata, eu quero colocar aquela liquidez, né? Outra coisa que eu sempre comento, ou você quer liquidez ou você quer dinheiro, os dois não dá para ter, infelizmente. Que merda, hein? Sabia não?
tá? Eu quero um investimento extremamente líquido, vai render próximo à Selic, não temos alternativa, tá? Então, investimentos mais rentáveis tendem a ter algum tipo de prazo ou de risco. Não existe investimento com liquidez imediata, com altíssima rentabilidade, esse é o sonho de todos nós, mas infelizmente isso não existe. Mas aqui, voltando ao assunto, se a gente colocar canetinha vermelha aqui do imposto de renda, a gente está falando de um CDB pagando 138, esse eu vou precisar colar. Apesar do café estar na mente, eu vou precisar colar. 138,18%. Eu pergunto aos senhores, existe investimento com essa rentabilidade, com uma liquidez de 90 dias, um lock-up de 90 dias? Eu acho pouquíssimo provável. Tá? Outro ponto importante, a alocação dos recursos vai iniciar no mês 7. Aqui não é em vermelho não, aqui é em azul. Vai iniciar no mês 7. Os primeiros dividendos ocorrerão no mês 8, tá? No mês de agosto de 24. Então, pontos importantes, a lousa não vai dar. Tem muita informação legal para passar para vocês. Sem imposto de renda, eu já comentei. Momento oportuno é uma tecla que eu tenho batido muito. Por quê? Porque, como eu disse, se você pegar aí, dar um Google agora, de 2008 até 2012, quais foram os investimentos mais rentáveis, você vai notar que os ativos pagando IPCA+, em alguns desses anos, pagaram até 50%. Na época eu já estava no mercado financeiro, eu virei assessor em 2012 e estou no mercado financeiro desde 2007. Em 2012, eu lembro claramente da Selic saindo ali de 10, 11 para 7. Você pegava as NTNBs, teve ano, salvo engano, em 2012 mesmo, que as NTNBs, ou os títulos lastreados de inflação, renderam 50% em 2012, contra uma rentabilidade aí de quem estava na Selic, na poupança, no CDB. Ai, Danilo, eu tô apavorado, eu tenho muito medo. Contra uma rentabilidade de 10%, 11%, 12%. Então a rentabilidade infinitamente menor. Sugiro aos senhores que pesquisem para que tenham mais segurança ao fazer esse investimento. Porque também devemos falar do momento oportuno. Como funcionam os títulos lastreados aí no IPCA+, tá? Então, basicamente é o seguinte, imagina que você tem uma duration, que a gente chama no mercado financeiro, que é o prazo de maturação desses ativos. Então vamos lá, você pegou uma duration, uma NTNB 24. Lembrando que aqui, RIF 11, sem imposto de renda, sem taxas. NTNB, você vai pagar a taxa da CLB, CLBC, CBLC, misericórdia. Você vai pagar a taxa da CBLC e além da taxa da CBLC, você também tem o imposto de renda. Assim como eu disse aqui no CDB, pagando 138 do CDI. Então, essa oportunidade é muito mais interessante, repito, sem imposto de renda. Vamos lá, você pegou aqui a duration 2034. 2034. Você tem um prazo de 10 anos, certo? Se você tiver alguma volatilidade nesse ativo, vale lembrar que os títulos do Tesouro também têm volatilidade. Se você pegar a volatilidade desse ativo, hoje a NTNB está pagando, exemplo novamente, não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas está pagando IPCA mais 7, tá? Vamos lá. Selic caiu um pouquinho, a inflação estica, a inflação sobe, né? Vale lembrar, Selic começa a cair, a inflação sobe um pouquinho. Esse prêmio aqui diminui. Esse prêmio de 7% para o investidor diminui. Então ele vai para, por exemplo, 5%. Que é o normal, o Brasil aí roda IPCA mais 5 geralmente. Como funciona a valorização dessa NTNB 2034? Basicamente, você faz essa diferença, que é o spread, de 2%, vezes a duration do ativo. Então, se você é mais arrojado, você pode comprar um ativo para 2040, 2050, acreditando que isso vai cair mais. Então, você faz 2%, no caso aqui, vezes 10 anos, 2034. Em suma, isso acontecendo em 1 ou 2 anos, só na valorização do ativo, você ganhou 20%. Então, além dos dividendos que você está ganhando, conforme a Selic vai caindo e o IPCA sobe,
esse ativo também tende a se valorizar. Eu tenho mais anotações aqui, eu pretendo passar para os senhores, né? Não deixar nada passar em branco aí. Valorização das cotas, possibilidade de valorização das cotas e dos ativos que estão. Outro fator importantíssimo. A gente teve muito cliente investindo mais de R$500 mil nesse ativo, tá? A pergunta recorrente deles é: pô, Danilão, não é muito dinheiro para colocar no fundo só? Nunca se esqueça, um fundo de investimento, ao receber os seus recursos, tem como dever a diversificação do seu patrimônio. Então ele não vai concentrar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 10 milhões de reais num único ativo. Esse fundo especificamente, o RIF 11, ele vai ter 25 operações, ou seja, ele vai investir em 25 ativos diferentes, além de investir aí nos 25 ativos diferentes, em sua maioria são ativos com rating A, com garantias reais. Pô, Danilão, mas eu não posso comprar CRI, não posso comprar CRA. A CMN, número, eu anotei também, 5.118, vai deixar os títulos isentos muito mais escassos. Por quê? Porque hoje, para o cara emitir um CRI ou uma CRA, ele só pode ser efetivamente, realmente, do mercado imobiliário. Ou uma CRA, ela tem que ser realmente do mercado de agronegócio. Por exemplo, num passado recente, o BTG emitiu um CRA. Caramba, o BTG é um banco, né? Então não faz o menor sentido o BTG emitir um CRA. A Redditor emitiu um CRI. Pô, a Redditor é um hospital. Como que a Redditor emitiu um CRI? Isso serve para outros diversos exemplos, tá? Num passado recente, há 2, 3 anos atrás, eu estava avaliando emitir uma CRI de uma escola, que é a escola que a minha filha estuda. E durante a nossa conversa, eu batendo papo com a XP falou: caramba, a gente consegue emitir essa CRI também para a escola, porque a gente utiliza os pagamentos dos pais como base para alimentar esse CRI. Então a gente conseguiria disponibilizar um capital expressivo para a escola, onde permitiria ela expandir os negócios dela, e a remuneração seguinte, dos boletos seguintes, viriam para esse CRI. Hoje isso não é mais possível. Então onde nós vamos encontrar esses investimentos? A gente vai encontrar em infraestrutura. Os fundos de infraestrutura são relativamente novos, tá? Infraestrutura. Eles iniciaram em 2020 e eles têm majoritariamente em sua carteira, por obrigação, por lei também, debêntures incentivadas. Chora a caneta. Opa. Incentivadas. Então a gente está falando de um ativo com garantias reais, mais de 25 operações, ou seja, bem diversificado, tendo a maior parte da sua carteira com um rating elevadíssimo. Rodovias, portos, enfim. Muitas dessas garantias, eu até brinco, é quase um título soberano, porque quando você investe no Tesouro Direto, nós economistas chamamos de títulos livres de risco. O que é o título livre de risco, tá? Você investe o seu dinheiro no Tesouro, no pior cenário possível, o governo imprime o dinheiro e te devolve, né? Quando a gente fala de uma debênture incentivada, que tem como lá as rodovias, por exemplo, ou portos, que tem como contraparte o governo, seria bem difícil ele dar um calote, porque isso destruiria a imagem do Brasil frente ao mundo, né? Então, é muito mais fácil ele imprimir o dinheiro e cumprir um contrato de uma dessas 25 operações do que te dar um calote. Então a gente está falando também de uma operação bastante segura. Ainda tenho mais anotações, o rating elevado já comentei, grande diversificação já comentei, estava quase tudo na minha mente. Bem, é isso. Eu espero de verdade ter ajudado os senhores a entender a oportunidade que está à nossa frente e mais do que isso, espero de verdade que os senhores aproveitem da melhor maneira possível e se puderem, por favor, divulguem esse vídeo entre os seus contatos e familiares, amigos e familiares. Fiquem com Deus, sucesso e bons investimentos.